receba dinheiro de volta. Amanhã, o Atlético volta a enfrentar o Fluminense. Jogo no Rio de Janeiro, agora pela Copa do Brasil. O atacante Eduardo Sacha, autor do gol de empate do Atlético, ele falou sobre esse segundo jogo. Será que a pegada é completamente diferente? A atmosfera é completamente diferente? O Fluminense vai conseguir dificultar as ações do Atlético, como tentou, pelo menos, no jogo do Brasileirão? Vamos ouvir. O espírito é outro, é uma competição à parte, né? São apenas 2 jogos. Tem uma diferença de a gente ter se enfrentado recentemente, né? Então, acho que isso leva um pouco a questão de análise de comportamento do adversário. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente vai pegar um adversário que foi nosso último adversário. Então, acho que isso acaba ajudando os 2 times por já conhecer e, por exemplo, eles vão analisar o nosso último jogo, que é contra eles. Então, é um jogo à parte por ser uma competição também. Bom, é um jogo à parte por ser outra competição. Léo Gomide, o que você imagina que o Atlético pode fazer no jogo de amanhã? Mudar alguma coisa, fazer um jogo diferente, mudar alguma peça diante do que você assistiu desse Fluminense do Marcão? Everton, nós temos também de recordar que não é a primeira vez, né, que o Atlético atravessa essa situação. Porque podemos recordar que recentemente, na fase anterior da Copa do Brasil, o Atlético enfrentou um adversário no domingo, o qual no meio de semana seguinte, ele também jogou contra, que foi o Bahia. E as 2 partidas, elas tiveram um cenário muito parecido. Eu lembro que foi até certo ponto uma surpresa na partida pelo Campeonato Brasileiro. O Dado Cavalcante, que à época era o comandante do Bahia, montaram um time, colocando ali uma primeira linha defensiva ou a última linha defensiva com 5 jogadores, né? Recuando o Patrick de Luca para jogar ao lado dos 2 defensores, né? Ele que é um volante de origem, e aí ele tinha 3 zagueiros, 2 laterais, fez uma linha de 4 à frente e só o Gilberto ali, né, para ser o primeiro bloqueio do time do Bahia. E aí perdeu o jogo. No meio de semana, voltaram a se enfrentar e a gente fazia uma projeção. Será que ele vai manter o esquema tático? Porque perdeu no domingo para o Atlético e ele manteve, né? E o panorama do jogo foi muito parecido. Os 2 panoramas, na verdade, os cenários dos jogos foram muito parecidos. O Atlético venceu ambos, mas especialmente no jogo do Campeonato Brasileiro, ele encontrou menos situações vantajosas, né, na primeira etapa, o que conseguiu no segundo. E a gente, à época, até mencionou que num dos raros momentos em que o Bahia ele espaçou mais as linhas, né, o Atlético conseguiu encontrar um passe para o Hulk, né, entre a última linha ou a primeira linha defensiva do Bahia com a linha de meio campo. Ele teve tempo e espaço para progredir e criar a situação de gol. E aí o Atlético venceu a partida. Para mim, o cenário do jogo pela Copa do Brasil será o mesmo. O Fluminense com os 3 volantes, protegendo muito bem, especialmente a zona central do campo. E aí, para mim, é que entra a questão de como o Atlético vai se comportar atacando, Everton, porque eu não vejo o Fluminense tendo mais ímpeto ofensivo ou mudando a questão ofensiva dele, né, de não apostar tanto em contragolpes e sim empurrar o Atlético para trás nesse jogo de Copa do Brasil. Eu acredito na repetição do cenário. E o Atlético teve muita dificuldade para jogar por dentro, que é a grande arma do Atlético ao longo dos jogos, não só no Campeonato Brasileiro, mas também Copa do Brasil, e também assim na Libertadores. O Gris falou, por exemplo, no jogo contra o River Plate, que naquele jogo de volta, o Atlético teve espaço para atacar a última linha do River Plate, né, em situação de deixar os jogadores em condições mais favoráveis para a finalização. Contra o Fluminense, isso já não foi possível. Por quê? Porque o Fluminense jogou com um bloco muito mais baixo. O Fluminense, em nenhum momento, ele se organizou tanto para atacar, se colocando mais dentro do próprio campo do Atlético. E acredito que isso não vai acontecer nesse jogo pela Copa do Brasil. Então,
explorar mais a largura do campo ou colocar jogadores explorando a largura do campo para tentar espaçar o Fluminense, para mim pode ser a chave do jogo. Mas nós sabemos que o Atlético não tem como característica ter esse tipo de comportamento. A gente está discutindo aqui sobre o seguinte, Gomide. Você falou da questão da dificuldade de jogar por dentro, mas o gol saiu exatamente por dentro. Ou seja, o Cuca até tentou dar mais amplitude ao time e tal. Colocando o Keno, depois colocando o Savinho. Depois colocando o Savinho. Eu tinha até entendido, Gomide, da dificuldade do Atlético em jogar pelo lado, e o Atlético estava funilando muito. Tanto os laterais, tanto o Guga quanto o Arana, e depois, e na frente, né, Vargas e Savarino, eles estavam tentando muito pelo meio. Aí eu vi a coletiva do Cuca, durante o jogo, eu estava trabalhando no jogo, eu falei, cara, eu acho que o Atlético está tentando entrar muito pelo meio, e o Fluminense, com o André, o Martinelli, o Iago, estavam facilitando muito essa marcação, são moleques bons de bola, e o Atlético estava tendo dificuldade em abrir, tanto com o Savarino quanto o Vargas. E o Cuca falando isso na coletiva, eu falei, pô, teve dificuldade, eu vou te chamar aí, pode ficar tranquilo, teve dificuldade de jogar pelos lados. Coloca o Keno, depois coloca o Sávio. E ainda falei, ele buscou essa amplitude colocando esses pontas pelos lados. E o Cuca e eu vimos o mesmo jogo. Quando você falou aí que ele teve dificuldade de jogar pelo centro, eu falei, ué, será que eu vi outro jogo? Porque a minha visão era a dificuldade de entrar no meio da zaga do Fluminense e não pelos lados. Pois não, Gomide. Perdão, e não pelo centro, pelos lados que foi a dificuldade. Deixa eu chamar o Gomide de novo, porque ele ficou meio furioso lá. Pois não, Gomide. Não, Everton, ontem a gente comentava, né, eu falava aqui, que se nós pegarmos especialmente os números do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o quarto time que mais, em número de quantidade de ataques, é o quarto time que mais ataca pela zona central do campo. Mas ele não tem o quarto aproveitamento em conseguir gerar finalizações pela zona central do campo. Ele é o quarto time que mais tenta jogar pela zona central do campo. Mas eu acho que ele é o sexto em termos de finalizações e conversão dessas chances pela zona central do campo. É diferente quando você, entre aspas, é obrigado a jogar pelo lado do campo, quando você faz isso por opção. O Atlético ele jogou pelo lado do campo muitas vezes contra o Fluminense na segunda-feira, não por opção, é porque era o único espaço que ele tinha. E o maior número de finalizações do Atlético na última segunda-feira foi mais de fora da área do que dentro da área. Por quê? Porque ele teve muita dificuldade em construir por dentro, que é o grande forte do Atlético. E aí entra, Everton, a questão da qualidade individual. O Atlético ele pode tentar 10 vezes atacar pela zona central do campo e vamos falar que falha em 9. Não é, a palavra para mim não é falha, mas não sai um gol em 9 oportunidades de 10 ataques. Só que a qualidade do elenco é tão boa que, por exemplo, em um dos poucos lances em que a bola entrou realmente por dentro, que foi no gol, esse gol sai. Por quê? Porque a qualidade dos atacantes do Atlético, Everton, ela é acima da média dos demais do Campeonato Brasileiro. O Atlético ele tenta muitos ataques pela zona central do campo. Mas por que essa efetividade acontece? Porque uma hora a bola cai no pé do Vargas, uma hora a bola cai no pé do Hulk, uma hora a bola cai no pé do Nátio Fernandes ou do próprio Sacha, que são jogadores acima da média tecnicamente com relação ao todo do Campeonato Brasileiro. Então é isso que eu quero dizer. É diferente quando você é induzido a jogar pelo lado do que quando você faz por opção. Se nós pegarmos os números de ataques pelos lados do campo do Atlético no Campeonato Brasileiro, ele, por exemplo, pelo lado direito, ele está abaixo da média em construção de ataques pelo lado direito. Porque o forte dele é atacar pela zona central do campo. E isso não está errado. Porque você tem muitos jogadores para definir o jogo pela zona mais perigosa do campo, que é a faixa central. Bom, eu tentei passar a palavra para você, Gris, mas foi difícil. O homem não quer mesmo deixar. Não, inclusive, eu tô preparando para amanhã uma leitura de jogo a respeito exatamente disso, de como o Fluminense induziu o Atlético a jogar um pouco mais por dentro e conseguiu pressionar bem o Atlético. Por quê? O que o Marcão fez? Fechando muito as linhas de passe pelo lado, Everton. Toda vez que o Atlético tentava, mostrava que ia atacar por um lado, o Fluminense ele não pressionava, ele não pressiona tanto o jogador que está com a bola, mas ele fecha as linhas de passe de onde ele não quer que você entre. Então, o Atlético, por exemplo, começava a sair pelo lado direito,
ponta esquerda do Fluminense, né, que era o Luca, ele já ia e já fechava a linha de passe. Ele não ia lá pressionar o jogador que estava com a bola. Ele fechava a linha de passe para essa bola não entrar do lado. E aí o Atlético acabava atacando por dentro. E o Fluminense não é um time que pressiona tanto, né, que faz essa pressão tão forte, às vezes, no portador da bola. Para quê? Justamente para induzir a bola a entrar no setor onde ele tem mais jogador, para aí sim entra no setor, aí ele vem e abafa. Foi isso que o Fluminense fez muitas vezes e que causou dificuldade ao Atlético. O Atlético ficava circulando a bola sem conseguir avançar pelos lados, e quando a bola entrava por dentro, o Fluminense vinha e pressionava, às vezes com 2, com 3 jogadores, né? O Iago foi o meia central, né? O Fluminense jogou num 4-2-3-1, o Iago era o meia por dentro, camisa 10 na teoria. Mas quando essa bola entrava, passava ali a primeira linha, entrava por dentro, ele ajudava também os volantes, os zagueiros a pressionar. Então é algo que a gente vai mostrar um pouco mais em detalhes amanhã, mas é algo que o Atlético vai ter que pensar numa alternativa, né? Eu acho que são 2 caminhos para se tentar conseguir superar esse movimento que o Fluminense fez muito bem no primeiro jogo e que eu acredito que ele vai tentar repetir no jogo de amanhã. O primeiro é você acelerar um pouco mais para trocar o corredor, né? Porque quando o adversário ele fica mais focado em fechar as linhas de passe, se você troca o corredor mais rápido, fica difícil você fechar. Então ou com bola longa mesmo, ou então acelerar mesmo as ações para trocar o corredor mais rápido e conseguir achar os caminhos, ou então algo que o Atlético não é corriqueiro em fazer, como disse o Gomide, por uma opção, que é fazer o que o CJ disse que o Cuca tentou fazer, que eu nem concordo tanto assim, que ele tenha tentado fazer, não. Que é abrir um pouco mais os pontas para tentar alargar a linha defensiva do Fluminense e sobrar mais espaço por dentro, né? Não é nem abrir os pontas para atacar mais pelos lados, é abrir os pontas para ter mais espaço para jogar por dentro. O Keno foi até na direita. O Keno ele começou um pouco mais pela direita, depois ele inverteu, ele até é um jogador que tem essa característica. Rapidamente, 10 segundos. Você acha que o Atlético se expôs um pouco mais contra o Fluminense? Não. Você acha que não? Não. Foi dentro do normal, né? Gomide, 10 segundos para você também, Gomide. Não, porque agora sem público, né? O microfone ambiente aí, ele capta muita coisa. E especialmente depois da entrada do Savinho, deu para ouvir bastante também deles falarem para o Savinho fechar. Ou seja, jogar por dentro e não por fora. Você também fica bisbilhotando a vida do povo, que o povo fala, hein? Eu não, eu acho que aí o microfone tá lá, a espaço, culpa não é minha, não. Pois é, aí o CJ tá falando um negócio aqui que é interessante. E aí eu acho que é aí que ele perdeu espaço. Se ele tivesse Savinho. jogado mais por fora, teria sido melhor. Não, porque o Savinho...